Olá, pessoal! Estamos começando o terceiro episódio da TAPcast e estamos aqui com a Franciele. Seja bem-vinda. Muito É um obrigada. prazer ter você aqui Muito e obrigada. se sinta à vontade aqui com a gente. E a gente agradece a sua participação, sua disponibilidade para estar aqui também. Então, eu quero começar perguntando quem é a Franciele, para você contar um pouco da sua história para a gente e como a TAP entrou na sua vida. Vamos lá. Eu sou a Franciele, tenho 33 anos e sou engenheira civil de formação. Mas sempre tive o coração profundamente ligado com causas sociais por conta dos meus pais, né? Que sempre me mostraram como ações são importantes e como a gente tem que olhar para o outro com respeito, com empatia. E a TAP entrou na minha vida muito antes dela existir oficialmente como uma instituição. Eu vi ela nascer dentro da minha casa, com a vontade da minha mãe de ajudar uma pessoa específica. E aí, a partir disso, ela percebeu que ela poderia fazer muito mais, ajudar muito mais gente, porque tinha uma parcela inteira da população, especialmente pessoas com deficiência física, recuperando idosos, que era invisibilizada mesmo, né? E esquecida. E que ela podia, sim, dar voz para essas pessoas. E foi assim que a TAP começou, com uma diretoria. A instituição deu-se início em 2005 e eu tive o privilégio de ser a primeira secretária, assim, organizava papel, ficava ali no atendimento. Então, eu carrego esse orgulho de estar na instituição desde o comecinho. Aham. E eu não sei se eu mencionei antes, mas a Franciele é a filha da Cláudia, que é a fundadora da TAP. E eu acho que a Cláudia mencionou antes que a TAP é como um filho para ela, então você seria uma irmã, né, da instituição. Eu sou uma irmã e mais 2, 3, 5 cachorros. Ela gosta mais dos cachorros. E qual seria o seu cargo na TAP hoje? Você tem algum? Hoje, o meu cargo na TAP é mais voltado para uma área técnica, por conta da minha formação, né? Então, eu ajudo nas questões que envolvem acessibilidade, estrutura, fiscalizar se a cidade ou locais públicos estão acessíveis, como lojas, restaurantes, enfim. E com a minha formação é onde eu mais posso contribuir, né? Mas a TAP faz parte da minha vida, né? É uma extensão da minha casa. Então, é muito natural que eu acabo me envolvendo em tudo. Ajudo em evento, na escuta, ajudo... Tô aqui hoje. Aham, faz tudo, né? Em tudo que dá, né? Aham. E o que é a TAP para você? O que ela significa na sua vida? Como eu falei, a TAP é mais que uma instituição, ela é a extensão da minha casa mesmo, né? Ela faz parte da minha história, foi com ela que eu aprendi um monte de valores, um monte de coisas, assim, que me fizeram mudar mesmo como ser humano, né? Então, para mim, ela representa muito o amor em ação. Eu acho que isso é muito importante de mencionar, assim. É um lugar onde o impossível tem que virar possível, porque tem muita gente precisando, com muita boa vontade, com coragem e com propósito. E a TAP é um lembrete constante que a mudança começa quando alguém se importa. E eu tive a sorte de ver ela crescer e acompanhar todo esse processo de perto, né? Não, imagino que deve ser realmente um privilégio, né, participar de tudo isso desde pequena. É muito maluco, porque a minha mãe, ela é uma pessoa, acho que vai até seguir para uma dessas perguntas aí, mas a minha mãe, ela é uma pessoa que não tem estudo e nem recurso. Então, ver a proporção que a TAP tomou é muito maluco para mim, assim, é muito gratificante, assim, ver uma pessoa simples, com boa vontade, com coragem de colocar a cara, falar com o poder público, exigir coisas. E, assim, é um privilégio porque vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. E a minha mãe está deixando um legado que, às vezes, pessoas importantes de uma sociedade, às vezes, não conseguem deixar. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, para mim é muito legal mesmo. Aham. E quais os desafios que você enfrentou no começo? Bom, no começo e até agora, né? O desafio ainda é o mesmo. É recurso, é verba, porque a vontade de fazer é enorme. Mas recurso ainda é insuficiente para ajudar todo mundo que precisa. Falta equipamento, às vezes falta até alimento para essas pessoas, coisas de assistência que essas pessoas precisam, tal. Então, hoje a TAP tem sim
um apoio da prefeitura, recebe algumas doações, mas isso é uma parcela muito pequena diante a necessidade, né, que existe. Então, falta muita coisa. Mesmo assim, a gente segue, de novo, fazendo o impossível virar possível. Então, é porque a gente acredita mesmo na transformação que a TAP traz, né? Sim. Não, todo dia é uma luta, né? Diferente. Todo dia é uma luta diferente. E agora é um bate-papo mais rápido, é uma pergunta que eu vou fazer e você me dá uma resposta, pode ser só em uma palavra, o que você quiser. Se sua vida fosse um filme, qual seria o título dele? Eu acho que seria A Procura da Felicidade com uma mistura de mulheres incríveis. Ah, legal. Acho que seria muito isso, assim. Que a gente sempre tá aí caindo, levantando e cuidando da nossa história, né? Não, uma combinação perfeita, né? E se puder aprender algo novo, o que você aprenderia? Eu acho que é uma coisa que eu não sei muito bem, então seria uma skill que eu gostaria muito de ter, que é aprender a desacelerar mesmo. A respirar com calma no meio desse caos, sabe? Às vezes a gente entra num ritmo muito maluco e acelerado e esquece de ouvir o próprio corpo, Sim. de ouvir as pessoas e a gente esquece de ouvir, de se ouvir, de estar perto, assim. Isso é muito importante, tanto para a nossa saúde quanto para as nossas relações, é parar de se cobrar. Sim. Tanto. Eu ainda não tenho essa skill. Não ter culpa. E todo mundo deveria ter, né? Porque é um dos grandes problemas da sociedade atualmente, então realmente é algo bem necessário. E se pudesse descrever a associação com uma palavra, qual seria? Uma é difícil, mas duas fica mais fácil, que seria acolhimento e resiliência. A TAP acolheu muita gente, ela continua acolhendo e ela precisa de muita resiliência para superar tudo, assim. E um recado para o mundo que você gostaria de deixar? É o recado que meus pais sempre me passaram, é o jeito que eles me fizeram viver, que é olhar para o outro com muita empatia. A gente nunca sabe o peso que está todo mundo carregando, a gente não sabe a batalha que cada um enfrenta em silêncio. Então, pequenas atitudes mesmo, elas transformam vidas. E a partir essa parte, eu acho que a gente sempre tem escolha todos os dias de ser um pouquinho mais humano. Então, se lembrar disso, de respirar, olhar para o outro e ter empatia e ser mais humano. Ótimo. E um sonho seu que você ainda quer realizar? Eu quero que a TAP vire de verdade uma instituição que não só empreste equipamento e auxilie as pessoas judicialmente, assim, mas que seja um centro onde deficientes possam se encontrar, onde essas pessoas tenham um local de socialização, assim mesmo, sabe? Eu acho que esse é um sonho, ver a instituição da minha mãe ganhar forma. Não só forma como instituição para ajudar, mas para poder, de verdade, acolher e trazer para dentro. Hoje em dia, qual que é a sua maior inspiração? Eu imagino que seja sua mãe, mas pensando assim grande também, um ídolo assim teu. Deixa eu ver, eu gosto de muita gente, mas não tem como fugir, é minha mãe e meu pai. Eu tenho uma mãe que, como eu disse, que com pouco recurso fez muito, muito mais coisas do que, às vezes, uma pessoa que eu posso falar e que eu não conheço de verdade o coração e o que fez. E o meu pai também, porque ele é outro que me inspirou, porque a minha mãe, ela cuida dos deficientes e o meu pai dos recuperandos em álcool e droga. Meu pai é um ex-alcoólatra, faz 25 anos que o meu pai está sóbrio. Então, na Pastoral da Sobriedade, sempre, eu fui criada ali, né? Então, os dois, assim, pessoas, eu poderia falar muitas pessoas que eu não conheço coração, como eu disse. Então, esses dois são as pessoas que eu mais conheço coração e que eu vi realmente colocando o amor em ação e transformando a vida do outro. Sim. E como que é ver a
a TAP agindo na vida das pessoas diariamente, porque a gente recebeu um convidado no outro podcast, foi assim incrível a entrevista que ele deu e comoveu muito a gente. Eu imagino que estar vendo assim com teus próprios olhos diariamente deve ser bem legal também. Eu presenciei muitas cenas fortes na TAP. Eu vi histórias de superação, eu vi histórias de dor, eu vi histórias de resiliência. Como eu disse, histórias assim que de verdade moldaram o meu caráter. E ver a proporção que a TAP tomou é muito massa, que nem eu falei, né? Então, isso muda a gente. E ver que, às vezes, atitudes simples podem transformar grandemente a vida de outra pessoa é muito legal, assim. É muito inspirador e te molda. Isso te deixa mais humilde, te faz mais humilde, porque, cara, não tem como, assim. Você vê a dificuldade que essas pessoas passam, às vezes, pessoas até com grana, mas com questões de mobilidade, a gente esquece de valorizar que hoje eu estou aqui, eu estou falando, estou te vendo, estou andando, vou para casa. Então, assim, é isso, assim. Eu já vi muita coisa ali, mas eu agradeço por ter visto. Eu acho que o mundo deveria olhar mais para essas pessoas e enxergar. E que nem eu falei anteriormente, olhar com carinho e realmente ver, né? E é com muita alegria que a gente encerra esse terceiro episódio da TAPcast. E muito obrigada, Franciele, de novo, né, por sua participação. E você teria alguma coisa mais para acrescentar? Dia 10 de agosto vai ter um evento da TAP, um almoço. A gente ainda está na comissão aí organizando as comidinhas, como é que vai ser, mas a gente imagina que vai ter um show de prêmios, vai ter um binguinho, vai ser um domingo legal. Então, showzinho ao vivo, comidinha boa. E eu acho que vale a pena todo mundo participar. E quem não for participar, que compre o convite, mas vá. Porque é para uma causa, é para ajudar o próximo, e é isso aí. Acompanhe nossas redes sociais. Um abraço e até logo.